uma vez, muito boa tarde para você que nos dá a honra de nos acompanhar nesta terça-feira. Terçou com aquela nossa mensagem de reflexão. Aprendi o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes, a bondade com os maldosos. E por mais estranho que pareça, agradeço a todos esses professores. Aprender com os erros dos outros é uma prática que devemos exercitar. Sermos gratos por tudo que passamos na vida, não é mesmo? Sempre crescemos com cada experiência. E é assim que a gente começa com essa excelente mensagem para começarmos a refletir nesta tarde especial, tá? E agora é o seguinte, mudando de assunto, nós vamos falar de saúde. A cada mês temos a oportunidade de alertar a sociedade sobre doenças silenciosas que podem ser tratadas precocemente com reais chances de cura. Hoje nós vamos conversar sobre o Março Vermelho. É um mês dedicado à conscientização sobre o câncer de rim. Para esclarecer sobre sintomas e tratamento, conversaremos com o urologista e cirurgião robótico, Dr. André Ioki, que está aqui. Muito boa tarde, bem-vindo ao nosso programa, Dr. André, mais uma vez aqui, né, para falar com a sociedade sobre um assunto tão relevante. Boa tarde, é realmente um tema importante e obrigado, né, pela oportunidade de poder compartilhar essa informação, né, e esse alerta à população como um todo. Sim, nós estamos aqui para falar, né, sobre uma doença que é silenciosa, né? Exato. O câncer de rim, em sua fase inicial, ele não apresenta sintomas, né? Então, infelizmente, os portadores dessa doença não vão sentir, né, na sua fase inicial, quando, claro, ocorre a maior chance de tratamentos e curas e, infelizmente, em algumas situações em que o tumor já avança mais e apresenta os sintomas, às vezes a cura nem sempre é possível. Por Sim. isso, a importância desse alerta, né, e dessa conscientização da população em relação ao cuidado que ele deve ter com sua própria saúde. Sem dúvidas, doutor. E quando a gente fala em doença assim, silenciosa, né? Acredito que mesmo sendo mais difícil de se descobrir, alguns sintomas eles podem chamar a atenção. Exato. E aí tem como destacar algum deles? Entre os principais sintomas, né, do paciente que tem esse tumor renal é a questão da presença de sangue na urina. Tá? Então esse é um eventual sintoma. A questão da dor lombar, né? Pessoas que têm dor lombar sempre acham que como primeira possibilidade é a própria questão da dor da coluna, né? Sim. E às vezes vão tomando analgésicos, vão deixando de realmente investigar isso. Então é importante sim que há um sinal de alerta, né? Que a dor é um sinal de alerta e procure sim uma assistência médica para justamente investigar. Porque sentir dor obviamente já não é agradável. Sim. E isso pode ser já um sintoma eventual da presença de um tumor. Quando a gente fala Março Vermelho, por que é considerado, né, o Março Vermelho? Em março, na verdade, na segunda quinta-feira do mês, ele é o Dia Mundial do Rim, né? Então, na segunda quinta-feira do mês de março é essa data que se comemora a questão da saúde do rim. Sim. E como a gente já tem, né, outras campanhas, né, associando a conscientização em relação aos meses do ano e as cores, Sim. é importante, né, a gente falar justamente também dessa doença que tem um grande potencial de cura, mas desde que ele seja diagnosticado precocemente. Perfeito. Quando a gente fala de cuidado com o rim, quais são os hábitos, né, que podem ajudar na prevenção? O rim, ele funciona como um filtro do organismo, né? Então, a principal medida para que esse rim funcione bem e o organismo como um todo é a hidratação, né? A pessoa deve se manter sempre hidratado, né? Nós moramos em uma região quente, né? Sim. Que a gente fala que é verão o ano todo, então é importante que essa pessoa se hidrate de forma adequada. Quando a gente vai falar de câncer de rim, é uma doença que ocorre principalmente a partir dos 50 anos. Mas é importante frisar que a pessoa, claro, não vai se preocupar com a sua saúde a partir apenas dos 50 anos ou dos 40 anos. Sim. É importante que as pessoas
conscientizem da necessidade de ter hábitos saudáveis desde a infância, né, através da educação dos pais. Sim. Na adolescência, manter essa educação ou esse cuidado com a sua saúde e manter isso na sua fase adulta. Para quê? Para justamente poder ter um processo de envelhecimento saudável. Sim. Então, a prática regular de atividade física, a alimentação saudável e evitar o tabagismo também. Né? Porque o tabagismo, infelizmente, está associado também com um risco aumentado do desenvolvimento do câncer renal. Olha aí, quando a gente fala, né, nesse cuidado também, a gente sabe que esses hábitos eles vão ajudar de diversas maneiras, né? Mas a hidratação ela é fundamental. Quando a gente fala de hidratação, a gente associa também a um hábito importante? Justamente. A hidratação não só vai contribuir, né, para a saúde do organismo como um todo, Sim. um bom funcionamento dos rins. Em relação especificamente à hidratação também, ele vai prevenir ou diminuir o risco de surgimento de doenças como cálculos renais e infecções urinárias, né? Então, a hidratação é fundamental justamente para a saúde e o funcionamento desse rim de forma adequada. Perfeito. Doutor, para que a gente possa, né, entender, sabe que é uma doença silenciosa, apesar de ter alguns sintomas que chamem a atenção, e é importante, por isso que essa campanha faz sentido, né, da gente poder fazer esse alerta à população, mas descoberto aí o câncer, tem um tratamento, tem cura? Sim, com a evolução, né, da medicina e também um maior acesso da população à assistência médica e as campanhas de conscientização, a publicidade que vocês permitem, né, de divulgar essas informações para a população. Então, cada vez mais a gente consegue detectar os tumores em sua fase inicial, precoce, e é possível sim o tratamento com o objetivo de cura. E um tratamento que a gente chama de minimamente invasivo também. No passado, o principal tratamento que existia para o câncer de rim era a retirada total do órgão, né? E isso poderia levar a consequências como a perda da qualidade de vida, da função renal. Então, alguns pacientes se operavam do tumor do rim, mas tinham que passar por um processo de hemodiálise, né? Porque ele perdia a unidade renal. Hoje, a gente consegue fazer tratamentos mais conservadores, como a nefrectomia parcial, que seria a retirada apenas do tumor, com a manutenção do órgão da parte saudável. Olha aí. E isso se dá justamente pelo desenvolvimento da técnica cirúrgica, mas também da abordagem precoce. Essa evolução aí da tecnologia, né? Exatamente. Então, é importante que todos nós saibamos, né, que quando esses sintomas passem a existir, que a gente busque um profissional. E aí, quando a gente fala, né, doença renal, qual é o médico indicado para que a gente possa fazer aí uma procura, que a gente possa ir? A avaliação, o cuidado com o rim é um órgão tão especial que ele tem 2 especialistas tratando concomitantemente desse órgão. O urologista, que trata das doenças, principalmente das questões mais cirúrgicas, né? Então, cálculo renal, que precisa operar, os tumores renais, e o nefrologista, que trabalha ou cuida das questões relacionadas à função do rim. Né? Então, mas isso mostra a importância desse órgão, né? Existem 2 especialidades que trabalham para que ocorra a manutenção e o bom funcionamento desse órgão. E tanto um quanto o outro profissional, ele pode manter a rotina de avaliação periódica, justamente para avaliar periodicamente o seu funcionamento, a qualidade desse rim, né, para que ele funcione, né, por bastante tempo e de forma saudável. Tem nesse tipo, né, de câncer acometido mais homens, mulheres ou é por igual? A incidência do câncer de rim, ele é maior em homens, tá? Numa proporção de 3:2, né? E quando a gente vai falar do tabagismo, também, que é um dos principais fatores de risco para o câncer de rim,
aquele paciente que fuma, ele tem 2 vezes mais o risco de desenvolver câncer de rim. Então, nessa incidência tem alguma explicação? Seria porque os homens são menos cuidadosos, buscam menos, né, atenção consigo mesmo, tratamento, ida ao em parte consultório sim, médico? Em parte sim também. Ou tem alguma explicação também genética, sei lá? Não, em parte sim, aquela questão do cuidado que o homem tem historicamente menor com sua saúde. Historicamente também o tabagismo está mais associado na população masculina, apesar de infelizmente isso estar chegando a um equilíbrio, mas e outras questões também relacionadas à exposição ocupacional, né? Então, por exemplo, outras situações como exposição a derivados de petróleo, né? Aquelas pessoas que trabalham sem a proteção adequada, nem sem o EPI. Então, esses trabalhos geralmente são exercidos mais frequentemente pela população masculina. E por isso, sim, a incidência é maior nessa população. Então, homens, vamos buscar aí cada vez mais cuidados especiais com a saúde, né? A gente está até no mês de conscientização, falando muito do mês da mulher, mas os homens também fiquem alertas, né? E a gente sabe da importância de campanhas como essa, o Março Vermelho, né? E a gente só tem que agradecer pelos esclarecimentos, pelas informações e pedir uma mensagem bem especial para todos que estão nos acompanhando. Uma mensagem de conscientização aí de um profissional que é gabaritado, né, e que lida diariamente, né, com histórias como essa, né, de pessoas que são acometidas, infelizmente, pelo câncer. Realmente agradeço a oportunidade de poder esclarecer a população, falar que hoje câncer, né, é uma doença que tem cura e tratamento, diferente de um passado recente em que falar de câncer era como se dá uma sentença de morte para a pessoa. Mas para que essa cura e esse controle da doença ocorra, existe a necessidade, né, da conscientização das pessoas, justamente em cuidar da sua saúde e manter uma avaliação periódica, uma visita recorrente ao seu médico, justamente para prevenir quando possível e identificar precocemente as doenças tão maléficas como o próprio câncer. Perfeito. E olha só, gente, essa foi uma entrevista muito especial. Falar de saúde é sempre importante. Agradecer as informações, os esclarecimentos. Dr. André Yoshi aqui, né, falando do Março Vermelho. Espero que você de casa tenha prestado atenção, possa estar atento. Mais uma vez, muito obrigada, doutor. E você que está aí, né, e que porventura percebeu que alguns dos sintomas que foram listados aqui, que foram citados, você está tendo, alguém que você conhece, já fique em alerta, já busque uma ajuda aí médica, tá bom?